complemento ao que o professor Caio Machado disse, gostaria de reiterar aqui a importância, né, dessa atuação conjunta das três universidades. A segunda-feira realmente foi o primeiro dia do evento, foi um dia muito bacana, né, FGV Direito Rio. Então, aproveito para agradecer a coordenação da FGV Direito Rio, na pessoa do professor coordenador Thiago Botino. Agradecer ao professor João Pedro Nascimento também por ter dado o espaço, o incentivo para que a gente realizasse esse evento com a participação da FGV. Agradecer novamente as ligas, e não só, né, assim, o Caio já mencionou a liga da FGV, mas gostaria de dizer que muito bacana que o pessoal da liga da FGV está presente aqui hoje. Então, é um momento muito oportuno para a gente reiterar a importância, né, da convivência dos alunos ainda durante a graduação. Claro que vocês, nos seus respectivos estágios, já convivem com alunos de outras casas, mas essa troca é muito rica. E gostaria de exaltar aqui o papel do professor Ricardo Mafra na organização desse evento. Ele veio falar comigo e falou: queria trazer aqui para os meus alunos na UERJ esse contato mais direto do trabalho das áreas técnicas, e a gente conseguiu botar de pé, né, que a gente exaltar aqui também o professor Caio Machado. O objetivo desse ano foi colocar de pé esse evento, e a partir de agora a ideia é realmente fazer desse evento um evento anual que faça parte do calendário das universidades. E, por fim, queria mencionar aqui que para mim é um prazer, é uma honra estar com professores, né? Eu diria, Juliano, que, na verdade, a minha trajetória no Direito Societário no mercado de capitais começou na sua aula. Foi na sua aula que eu ouvi falar da CVM, da possibilidade de estagiar na CVM. Fiz meu primeiro estágio na CVM, também com a contribuição do professor Marcelo Trindade, que na época eu nem sabia que tinha sido diretor e presidente da CVM. Fui perguntar para ele: professor, o que você acha dessa ideia de eu estagiar na CVM? Ele: vai. E assim foi. Então, enfim, Esse é um outro convênio que a gente fez, que eu tenho muito orgulho. Você sabe que... Convênio da PUC com... Convênio, mas você sabe quem que dá o dinheiro para a PUC? A BIMA. Exato. Todo mundo achava que a PUC ia funcionar, porque a BIMA ia dar dinheiro para estagiar. A PUC seleciona, a BIMA não tem nada a ver com isso. Muita gente criticou esse senhor aqui, não pode, não tem problema não. Maravilhoso. E é até interessante... Não, é interessante que atualmente eu leciono um Field Project na FGV. Dois dos alunos, mais do que dois alunos, na verdade, estão aqui presentes. E uma das alunas está, inclusive, fazendo um processo seletivo, né, que é um processo da Ambima. Então, a gente vê realmente enfim, os próximos passos, né, desses convênios. Bom, e por fim eu queria fazer um breve parênteses aqui para falar exatamente dessa aula, né? No último painel falamos de ilícitos de mercado, e o professor Julião inclusive mencionou as absorções, ou melhor, a falta de absorções na SEC, lá nos Estados Unidos. Acontece que na SEC, né, nos Estados Unidos, a gente tem um papel muito forte do denunciante, incentivos financeiros para os denunciantes, né, um programa de whistleblower. Então a gente está com uma aula na FGV sobre isso, e os alunos fizeram, né, um passo anterior a isso, entender como é que funcionam os canais de denúncia internos das companhias abertas. Então, eles estão fazendo uma pesquisa empírica com as divulgações que são feitas a respeito dos canais de denúncia nos formulários de referência, que é um documento, o formulário de documento de referência é um documento periódico que as companhias abertas têm que divulgar. Tem uma série de informações sobre os negócios da administração e também sobre os canais de denúncia. Então, vou pedir aqui para a Maria Júlia e para o Tiago fazerem um breve relato dos achados até o momento em relação às divulgações. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Brito e, para iniciar a apresentação, eu gostaria de introduzir as características apresentadas pela CVM e que precisam constar no formulário de referência, mais especificamente no tópico 5.3b, sendo que a primeira característica é se a companhia possui um canal de denúncias e, se em caso positivo,
se o canal de denúncias é interno ou terceirizado, se o canal de denúncias é aberto somente a empregados ou também a terceiros, se há mecanismos de anonimato e proteção a fim de proteger o denunciante e, por último, os órgãos responsáveis pela apuração das denúncias. Sim, dentro desses formulários, as companhias elas detalham basicamente como funciona a sua estrutura de denúncia, que podem ou não ser abertas ao público, nesse caso. E esses canais, eles geralmente vêm no formato de e-mail ou telefone, e muitas empresas também terceirizam esse tipo de serviço. E se tratando dessa modalidade, a questão da terceirização, ela é de fato uma modalidade, que ela pode ou não, muitas empresas elas optam também por um canal 100% interno. Agora, tratando sobre algumas conclusões e percepções que chegamos através dessa análise, nós separamos que, por exemplo, a companhia Vivara S.A. ela possui um canal de denúncias muito bem estruturado, em que, primeiramente, é feita uma investigação da denúncia, dessa forma, investigado por 2 órgãos responsáveis por essa apuração, e uma separação em casos relevantes e menos relevantes. Dessa forma, indicando para os casos relevantes o encaminhamento da denúncia a mais um órgão responsável. Também nós podemos fazer uma observação que a companhia Viveu e Simpar, elas possuem uma certificação internacional anti-suborno, o que contribui muito com a confidencialidade e o comprometimento das companhias com estes canais, sendo que essa certificação internacional é a ISO 37001. Sim, se tratando dessas empresas que se destacaram durante a nossa pesquisa, nós temos também a Oncoclínicas, que de fato foi um dos formulários de referência mais bem detalhados que a gente conseguiu visualizar durante o nosso estudo, Além da Horizon também, que ela é uma companhia que possui um fluxograma dentro desse formulário de referência, que basicamente faz um caminho do passo a passo da denúncia, e isso foi algo que de fato se destacou. Além da TIM também, que ela conta com um sistema de non-log policy, que basicamente funciona como uma barreira para a identidade do denunciante. Na fase em que ele vai denunciar, no caso a TIM, ela trabalha com esse programa que faz com que os dados do denunciante não fiquem anexados ali no servidor. Agora, tratando sobre as formas de reporte das denúncias, nós separamos que há 3 formas predominantes, que são por e-mail, preenchimento de formulário e linha telefônica. E uma observação que fizemos é que nenhuma das companhias apresenta a opção por realizar a denúncia presencialmente, assim como a entrega de documentos presencialmente, realmente apenas na forma online. E com relação também ainda a terceirizadas, nós notamos que dentro desse ramo existem empresas que predominam, como a Alliant e a Porto Seguro, são as que mais aparecem, e apareceram durante a nossa pesquisa. E essas empresas, elas basicamente prestam de fato um serviço específico de canal de denúncia. Ela é de fato aí a questão da terceirização. E dentro desse formulário que o denunciante preenche ao fazer a denúncia, tem informações como se o denunciante gostaria de se identificar, como ele tomou conhecimento da transgressão, a sua relação ali com a companhia, e se ele teria ciência de possíveis membros do topo de comando também da empresa, que poderia também estar ciente, ter conhecimento do ilícito. Em relação aos órgãos responsáveis pela apuração das denúncias, nós reparamos que há uma grande variação entre as companhias sobre quais são esses órgãos responsáveis. Como, por exemplo, a empresa Sabesp, ela utiliza o órgão Superintendência de Auditoria para realizar essa apuração. Já no caso da companhia Odontoprev, ela utiliza a Comissão de Auditoria para a realização dessa apuração. E quando se trata da empresa Vivara S.A., em que já foi citada, nós separamos que, primeiramente, a área de compliance e comitê de apuração e ética para a apuração desses casos, e classificação como mais relevantes e menos relevantes, e posteriormente os casos mais relevantes são encaminhados para o comitê de pessoas, sustentabilidade e governança. Sim, com
certeza. E ainda se tratando desses pontos, né, também, enfim, existem pontos positivos e negativos, mas uma das ferramentas, né, a questão justamente da manutenção do anonimato durante a pesquisa foi algo que a gente notou que de fato pode melhorar, principalmente com relação ao detalhamento do que acontece com a denúncia. Né? Nesse caso, boa parte das companhias elas terceirizam, né? Existe o exemplo da TIM, que também citamos aqui, que ela não terceiriza, é um canal interno, mas que também conta com mecanismos de manutenção do anonimato. Mas a TIM foi uma exceção nesse caso. E outro ponto também que a gente notou ser um pouco mais precário é a questão da proteção contra a retaliação, né? Muitas das companhias, elas não de fato especificam como isso é feito. Isso é algo que a gente também notou que pode ser apontado e que pode de alguma forma melhorar também. E ainda dentro desse escopo, a gente também notou que nos formulários de referência, de maneira geral, são um pouco genéricos. A maioria das companhias, elas não detalham não só esses pontos que a gente analisou como, enfim, um pouco mais inferiores com relação ao resto dos pontos requeridos, né? Mas, de uma maneira geral, acho que, de fato, precisaria de um pouco mais de trabalho aí das próprias companhias, né, se tratando de preencher o formulário. Outro ponto de melhoria que nós reparamos que seria essencial é que a maioria das companhias elas não fornecem informações sobre os mecanismos de anonimato em relação às denúncias, de forma que a insegurança ao denunciante, ao não ter essas informações em como vai ser proporcionado o seu anonimato, é realmente uma preocupação que as companhias deveriam ter. E outro ponto de melhoria é que há apenas a opção, houve, né, a opção por não compartilhar as informações nos formulários de referência, apenas nos links do código de conduta, sendo que isso seria insuficiente. E existem também informações desatualizadas em muitos desses formulários de referência, né? A Zora até comentou que são, de fato, documentos periódicos, mas a gente viu também um caso que foi um pouco alarmante de uma companhia que ela terceirizou o serviço, mas não atualizou no formulário. Então, hoje, por exemplo, existe um link aí que não funciona, um link de denúncia. E, bom, a nossa pesquisa, ela está na fase inicial, a gente pretende também apresentar um material sobre isso até o final do semestre, né? A gente espera contribuir aí com o projeto de lei. E muito obrigada também a Zora, nossa coordenadora do Field, e os demais também organizadores do evento. Está sendo uma oportunidade muito incrível. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Maria, Thiago. Pessoal, alunos, esse evento é feito para vocês e a ideia é que ele seja feito por vocês também. Então, todo ano, né, esse é o primeiro de um seminário que a gente pretende continuar. Faz referência aqui não só ao field que eu estou dando na FGV, mas aos outros professores que dão eletivas e clínicas relacionadas ao mercado de capitais. Na FGV você tem o professor Pablo Renteria, que foi superintendente da casa também, que dá uma clínica de mercado de capitais com o professor Pedro Brigagão. Outros professores já deram e dão aulas de mercado de capitais. Então a ideia é que a gente sempre tenha parte de vocês, pelo menos alguns de vocês, apresentando contribuições aqui que a gente possa depois apresentar para a própria CVM. Passo aqui a palavra para o Ricardo para a gente finalmente entrar no painel de fundo de investimento. Obrigado. Com isso eu chamo aqui para compor a mesa os superintendentes que vão aqui participar desse painel. Nós vamos ter aqui a participação do Nós temos aqui um painel especial, né, porque nós vamos ter a participação de não apenas um, mas dois superintendentes. A gente vai explicar o porquê disso. Então temos aqui o Marco Antônio Veloso de Souza, que é o superintendente de supervisão de investidores institucionais, assim, e o Bruno de Freitas Gomes, superintendente de securitização e agronegócio, ASSE. Então, o tema desse último painel do nosso evento é sobre os prestadores de serviços de fundos de investimento, com foco especial naqueles que a gente chama, que a regulação chama de prestadores de serviços essenciais. Então, os fundos de investimento, né, acho que alguns alunos possivelmente já
tiveram a oportunidade de estudar aqui em uma eletiva ou mesmo, né, numa obrigatória, na Direito Comercial 2, né, quando a gente trata um pouco dos temas de mercado de capitais também. O fundo de investimento é um condomínio, né, de investidores, o que o Código Civil chama, né, de um condomínio de natureza especial, né, só não pode perguntar o que é a natureza especial, mas é um condomínio, né, como a legislação determina, e é um condomínio que funciona a partir, né, de prestadores de serviços que são responsáveis por operacionalizar, né, o funcionamento dessa comunhão de recursos. Então, os investidores confiam, né, os seus recursos a esses prestadores de serviços que aplicam, né, esses recursos no mercado de capitais, na compra e venda de valores imobiliários. Então, vou começar aqui com a primeira questão, né, para os dois, né, para o Marco e para o Bruno, para falar um pouco da atuação, né, das superintendências. Então, Bruno, Veloso, vocês lideram, né, 2 superintendências que têm uma competência dividida ali, né, sobre os fundos de investimentos e seus prestadores de serviços. Então, explica para a gente assim, como é que funciona essa divisão, que tipos de fundos ficam sob a responsabilidade de cada superintendência e quais são os principais desafios que cada superintendência tem, né, na sua atuação sobre esses fundos. Acho que a gente pode começar. Bom, vamos lá então. Primeiro, bom dia, quase boa tarde, né, para todos. Parabéns aí, Zora, todos envolvidos na organização do evento. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nesse salão aqui participando desse evento. E eu acho que a academia, ela, assim, como já foi comentado aqui, se envolve em alguma medida com o mercado de capitais, mas ainda muito pouco no Brasil, né? E quando se envolve, o olhar acaba indo muito para a parte societária, ações. Então, o que a gente vai falar aqui, né, eu e o Veloso, é um outro mundo do mercado de capitais, fundos de investimento, investimentos estruturados, que talvez para muitas empresas é o primeiro acesso ali que ela tem ao mercado de capitais, né? É uma maior democratização do acesso ao mercado de capitais via esses veículos que a gente vai comentar aqui. E convido a todos a se debruçar sobre temas também que envolvam fundos, envolvam securitização, crowdfunding, enfim, é um outro universo aqui, bem interessante também. Eu acho esse evento fundamental. Assim, parabéns mesmo pela organização, a gente vê poucas iniciativas nesse sentido, né? E eu acho que vamos difundir isso aí para o Brasil inteiro, né? Bom, dito isso, aqui da Superintendência de Securitização e Agronegócio, né, que eu sou responsável atualmente por essa área, a gente cuida da supervisão e do apoio à regulação, né, quando envolve ali uma necessidade de regulação de algum produto que a gente faz a supervisão, dos fundos de investimento em direitos creditórios, que são os FDICs, eu vou falar rapidamente um pouquinho sobre cada um, mas fundo de investimento imobiliário, um recém-criado em 2021 fundo de investimento das cadeias do agronegócio, que é o FIAGRO. São essas 3 modalidades de fundos de investimento que a gente tem na superintendência, além de outros temas também que a gente cuida lá na SSE, que é a sigla na nossa superintendência, que são as companhias securitizadoras, plataformas de crowdfunding, agentes fiduciários e agências de rating, são as agências de classificação de risco de crédito, né? A superintendência, a SSE, foi criada em 2021. Ainda no mandato do Marcelo Barbosa, né? Ele viu, e a casa inteira viu, né? O próprio SGE atuou bastante na época da criação lá da SSE. Todas essas competências que eu falei agora, né? Essa sopa de letrinhas aqui, é um mundo enorme, estavam dentro assim. Então era uma área, né? Um volume absurdo, embaixo de um mesmo superintendente, a mesma estrutura, as gerências. Então a área foi criada, a SSE foi criada ali até no momento de pandemia, de uma forma virtual, né? A gente conversas virtuais, montando a área virtual,
Enfim, não à toa hoje a gente está presente em São Paulo, Brasília e Rio, porque no mundo virtual a gente conseguiu fazer composição de equipes com servidores que atuam em todas as nossas unidades, né, da CVM. E foi criada, a gente trouxe pessoas de um lado, do outro, da SMI, da SRE, da SIM, enfim, fez essa composição. E essas três modalidades de fundos de investimento, o FDIC, o Fundo Imobiliário e o FIAGRO, são modalidades de fundos que a gente considera como fundos estruturados, né? E um fundo estruturado continua com a SIM, que é o Fundo de Investimento em Participações FIP, mas ele é um fundo estruturado com a característica de equity, né? Esses outros aqui são fundos estruturados com característica de investimento estruturado propriamente dito. Tem uma característica mista de equity com renda fixa. São fundos que atuam fortemente em securitização também. Não à toa a gente tem lá a companhia securitizadora que emite certificados recebíveis. E quem são os grandes compradores desses certificados recebíveis no mercado de capitais? São os fundos imobiliários e os FIAGRO, né? O fundo imobiliário comprando CRI, FIAGRO comprando CRA. E a gente tem o FDIC como um veículo de securitização mais variado e certificado e diversificado no mercado de capitais. Bruno, posso só te pedir para dar um exemplo prático de como é que funciona? Vamos lá. Vamos. O FDIC, o que é o veículo, né? O objetivo dele, primeiro, esses fundos aqui, os prestadores de serviços desses fundos, administrador fiduciário e o gestor, são os prestadores de serviços que a gente chama de essenciais. Assim faz o credenciamento, dá o registro para esses participantes, né, desse mercado em geral, para qualquer modalidade de fundos, e a gente atua aqui na supervisão. O FDIC, a partir do credenciamento lá, né, o produto vem para cá, o registro do produto, tudo é feito na SSE. E como que funciona rapidamente aqui o FDIC? Né? Ele se propõe a comprar direitos creditórios. Então o gestor ele tem um mandato, o mandato está definido no regulamento FDIC. Ele vai lá executar aquele mandato que é comprar os direitos creditórios e gerir a carteira do fundo, que investe basicamente em crédito. Então o FDIC é um veículo importantíssimo do mercado de capitais, que ele pode comprar qualquer modalidade de direito creditório, por exemplo, um precatório, recebíveis decorrentes de uma ação judicial, créditos vencidos, além dos créditos tradicionais, uma CCB, uma duplicata. Então, você percebe que o FDIC ele dá funding, né? Ele dá funding para quem? Para o cedente. Para quem está captando, quem tem uma cesta de recebíveis e vai entregar para o FDIC para antecipar esses recebíveis. Né? Então o FDIC nasceu até como um concorrente ali na época dos bancos, na antecipação de recebíveis. Né? Os empreendedores, de forma geral, eles passaram a ter uma outra porta de saída para os seus recebíveis que não só bater na porta do banco. Então nasceu ali com essa ideia de uma fonte alternativa, né, de captação. E ele se desenvolveu muito. Hoje a gente tem mais de 3 mil FDICs, e o FDIC principalmente se desenvolveu muito depois da pandemia. Com a pandemia que os bancos tiraram o pé ali do acelerador do crédito, né, ficaram bem cautelosos naquele cenário de incerteza total, aonde que quem teve o seu crédito negado pelo banco foi recorrer, né? Mas assim, aquele que tinha um bom crédito, mas que o banco naquele momento não conseguia navegar muito bem naquele ambiente de incerteza, foi para o FDIC. O FDIC foi um grande veículo ali de acesso a crédito a quem naquele momento não conseguia acessar o mercado bancário, e também ele começou do outro lado a ter um olhar pelo investidor, falando, olha, taxa de juros na época muito baixa, né, chegou a 2%, eu quero diversificar meus investimentos, aonde que eu vou diversificar? E os investidores começaram a olhar essa diversificação para o crédito também. Então, hoje o mercado de capitais é um grande veículo de crédito para a economia, né? Além do mercado bancário, o mercado de capitais concorre com o mercado bancário, isso é saudável para a economia de qualquer país, no crédito. Né? E o crédito é o primeiro acesso ao mercado de capitais. Então, basicamente, o FDIC é isso, ele compra esses ativos ilíquidos, né, com uma precificação subjetiva, uma diversificação de possibilidades de composição de carteira enorme, muito rica, e dá essa oportunidade de levar o crédito diretamente para o mercado de capitais sem a intermediação de um banco. O FDIC tem muitas características. Assim, o
FDIC é regulado pelo anexo normativo 2 da Resolução 175. O FDIC foi criado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, a 2907, lá de 2001. Também em 2001 foi criada, na época, a regulamentação pela CVM, que era a Instrução CVM 356, que vigorou até agora, né, até a entrada em vigor da 175, até 2023. Os FDIC se adaptaram agora, terminaram a adaptação em outubro de 2024, a nova regra. Então é tudo muito recente e a regra transformou bastante o papel desses prestadores de serviços, até tempo a gente comenta um pouquinho aqui, dos FDICs. Né? Fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É um fundo que investe em imóveis, originalmente concebido lá na Lei 8668 de 1993, então é uma lei de mais de 30 anos, né? 32 anos de existência. Mas o fundo imobiliário de fato ganhou muita atração a partir de 2009, 2010, com a composição de uma nova regulamentação da CVM, também de incentivo tributário. Ele começou a ganhar aí, o gosto dos investidores. Então o fundo imobiliário hoje ele tem cotas negociadas em bolsa, muitos fundos com muita liquidez, fundos com mais de 1 milhão de cotistas, que são investidores, né, negociando cotas, tradando cotas no mercado. Então, todas as particularidades e características, né, em que envolve uma companhia aberta, muitas coisas se aplicam ao mundo do fundo imobiliário também. E, originalmente, ele foi concebido para comprar imóveis, só que hoje a gente tem no mercado, quando a gente olha os fundos, né, negociados em bolsa, a gente tem fundos de imóveis e fundos que compram valores imobiliários, que são os CRIs. Os CRIs, por si só, é um outro veículo de securitização, que nada mais são do que recebíveis. Então você pega o fundo imobiliário, em vez de ele comprar direto recebíveis imobiliários, né, créditos imobiliários, fluxo de aluguel, né, crédito bancário para financiamento imobiliário, ele compra ali os CRIs que repassam esse fluxo para o fundo imobiliário. Então a gente tem essas feições, tem fundo imobiliário que investe em shopping, tem fundo imobiliário que administra, né, shoppings, lajes comerciais, constrói, desenvolve, incorpora prédios comerciais, residenciais, enfim, você tem galpões logísticos, né, desenvolve e aluga galpões logísticos. Então tem fundos para várias modalidades de teses e muitos negociados, né, no mercado secundário em bolsa de valores. E a gente tem o recém-criado FIAG, que é um fundo que se dedica a investir na cadeia produtiva do agronegócio. E ali ele pode investir em qualquer elo dessa cadeia, seja no crédito, seja na propriedade rural, seja no financiamento à indústria, né, agroindústria de insumos, né, fertilizantes, enfim, defensivos, logística do agro também. Então é um fundo, a gente tem ainda um mercado pequeno de agro, mas que começou forte, né, um mercado que começou em 2 anos se desenvolveu para mais de 100 fiagros, com um valor aproximado de 50 bilhões de patrimônio. Muitos cotistas, já são 700 mil investidores negociando cotas. O fundo imobiliário fez um trabalho muito importante de levar novos investidores para a Bolsa, negociar cotas na Bolsa. A gente tem 3 milhões de CPFs, né, investindo em fundos imobiliários em Bolsa, negociando cotas, e esses investidores que já estavam ali começaram a olhar também para o FIAG, né? Então é um produto muito interessante. Essa negociação de cotas de fundo em bolsa é muito interessante. Então, a gente percebe que muitos investidores, por exemplo, de fundos imobiliários e FIAG não são investidores de companhias, são investidores, principalmente no mercado imobiliário, são investidores que conhecem negócio imobiliário, conhecem o mercado imobiliário porque eles já tinham investimentos imobiliários como pessoa física na sua carteira e eles entraram nesse mercado de cota de fundo imobiliário. Então a gente percebe, por exemplo, um ativismo dos cotistas, né, de investidores em cotas de fundo imobiliário em bolsa, muito relevante, muito significativo, de convocar diretamente a assembleia, de substituir prestador de serviço. É um ativismo muito grande que envolve também aqui, em muitos casos, a área de supervisão é exigida. Né? Então acho que eu já falei bastante aqui um pouco como é que a gente está organizado, está estruturado. A área é uma área de supervisão, a gente recebe reclamações, denúncias, a gente faz uma supervisão preventiva também, que está lá baseada no nosso plano bianual de supervisão baseada em risco. A gente está inserido ali no contexto da Superintendência Geral, né? Então todos aqueles fluxos que o pessoal já comentou aqui, ele também se aplica aqui para a SSE, tá? Sancionadores, né? Ofício de alerta, termos de compromisso,
Enfim, e essa participação que a gente tem ali na regulação também, em conjunto com a área de normas. Só um ponto que nós temos aqui na plateia, alguns alunos da minha disciplina de título de crédito, que eu falo, né, que títulos de crédito ainda são muito úteis. Não sei se eles acreditam em mim, mas eu falo isso bastante para eles. Acreditem. Mas você já mencionou 4 aqui na sua fala, né? CCB, Duplicata, o CRI, o CRAT, são títulos de crédito que esses fundos adquirem, né? Tem um papel ali. O cheque está... Cheque pré-datado, ainda bem que diminuiu, porque aqueles FDIC de cheque pré-datado dava uma dor de cabeça danada. Mas é muito importante, e é um ponto legal, assim, porque isso é um tema, quando a gente olha ali, né, vai fazer uma supervisão de um FDIC, de uma securitizadora, a gente precisa de conhecimentos que envolvem direito civil muito forte, títulos de crédito, nota comercial, nota promissória, né, para não citar outros aqui, cada um com a sua legislação, com a sua particularidade, questões jurídicas envolvendo cessão civil do crédito, regime fiduciário, enfim, é um mundo totalmente à parte aqui de legislação societária e de regulamentação de CVM, né? A gente nunca, quando a gente faz previsão, a gente nunca está olhando só para a regulamentação, mas a gente precisa olhar para o Código Civil, precisa olhar para o marco legal da securitização, que é uma lei nova, que está todo mundo ainda aprendendo a lidar com ela. Enfim, é um mundo realmente eu gosto bastante. Primeiramente, bom dia a todos, agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Agradecer em especial a Zora e o Ricardo pelo gentil convite de estar aqui novamente na UERJ. Admito que foi uma caminhada um pouco melancólica para mim, andar por esse 7º andar, eu já fui aluno daqui, então foi muito bom novamente poder transitar por esse 7º andar, então obrigado pelo convite. Vou falar aqui rapidamente para vocês o que a gente faz no âmbito da superintendência, que no momento, atualmente, eu sou superintendente, eu estou na CVM já fazem 20 anos e há aproximadamente 1 ano e meio eu tive a oportunidade de assumir a liderança da superintendência. A gente tem um chapéu um pouquinho amplo, eu diria para você, o que não teve a oportunidade de falar que a SSE é um spin-off da nossa superintendência. A gente hoje cuida de aproximadamente 85% da indústria de fundos de investimento no Brasil. Somos responsáveis pelos fundos que estão lá dispostos no anexo 1 da nossa resolução 75, os fundos cambiais, os multimercados, os fundos de ação e os fundos de renda fixa, que no Brasil são chamados dos fundos líquidos, e lá fora também eles usam essa mesma nomenclatura, mas não apenas esses. A gente também é responsável pela supervisão dos fundos de investimento em participação. Dentro do nosso chapéu único dos estruturados, os demais estruturados ficam com o Bruno, mas calma, ainda não acabou. Ainda tem mais um fundo também que fica conosco, que é o fundo de índice. Os ETFs também ficam sob a supervisão da SIM. Então, só para tentar fazer parecer com o que o meu colega fez, vou dar uma passagem geral sobre os fundos que estão debaixo do nosso chapéu. É claro que, além dos fundos, assim também é responsável pela credenciamento e supervisão dos analistas de valores imobiliários, dos gestores de investimento, os administradores fiduciários, calma que tem mais, os consultores de investimento, e também somos responsáveis pela supervisão de todo investimento estrangeiro em equity no Brasil. É bastante coisa, é bastante coisa, exige bastante trabalho da gente, mas a gente faz isso com muita satisfação e com muito carinho. Então, só para colocar a nossa apresentação parecida com a do Bruno, vou rapidamente passar por esses fundos inicialmente. Como eu falei para vocês, a gente trata dessa camada inicial de fundos, que são os 4 fundos que estão dentro do anexo 1. Eles são responsáveis hoje, gente, pela grande liquidez que a indústria de fundos traz para o mercado de capitais. Não sei se vocês têm esse parâmetro, se foi passado no começo das apresentações, mas a nossa indústria ela é hoje a 4ª maior indústria de fundos de investimento, de acordo com números da própria IOSCO no mundo. Olha que interessante, nós não somos nem entre as 5 maiores economias, nós estamos hoje entre as 10 maiores, mas a nossa indústria de fundos está entre as mais desenvolvidas do planeta. Isso traz uma enorme vantagem operacional para o Brasil no que tange a liquidez de investimento. Isso é, o Brasil tem uma alavanca de crescimento
preparada para ser disparada. Nosso mercado de capitais está mais do que preparado para receber os investimentos. Nos faltam apenas alguns detalhes. Claro que a gente pode perceber os detalhes que nos faltam para disparar esse foguete né, mais à frente, mas sobre esses produtos em específico, a gente tem nessa primeira camada os fundos líquidos que trazem a liquidez necessária para a nossa indústria e o conforto para o nosso investidor, que mesmo que vá investir num produto estruturado, muitas vezes ele faz através de um FOF, um fundo que tem não apenas estruturado, mas também alguns líquidos para trazer essa camada de liquidez para os investimentos. Então, a estruturação de produtos, usando os estruturados e os líquidos, nos ajuda muito nessa alavancagem. Sobre os líquidos, o que faz com que o nosso mercado hoje seja diferente das outras jurisdições? Nós temos um potencial diferente. O Brasil ele faz a cota desses fundos líquidos diariamente. Isso é inédito no mundo, vocês sabiam? O mundo não faz normalmente a cotação diária. Isso traz para a gente maior visibilidade, maior amplitude informacional, maior poder de decisão para o nosso investidor. O que nos trouxe também uma obrigação. Se temos cota diária, temos que ter supervisão diária. Fazemos? Fazemos. O Brasil é o único país no mundo que tem uma supervisão de liquidez diária dos fundos líquidos. Nós fazemos uma varredura sobre 14 mil fundos diariamente. Tal é a dimensão da nossa supervisão aqui no nosso fundo líquidos. Fomos convidados recentemente para estar na Basileia, com autorização do nosso superintendente geral que está aqui presente, e tivemos a grata surpresa de fato, ficar consolidada a nossa posição como melhor supervisão de liquidez dos fundos do mundo. É um trabalho desenvolvido pela CVM inteira, não é só pela CIN, não é só pela SSE, trabalha junto conosco, mas por outras superintendências também. Então, o que a gente pode dizer para vocês é, na área de fundos, vocês têm um dos mercados de capitais mais desenvolvidos do planeta. E mais do que isso, em pleno desenvolvimento. Lembramos que estamos com um anexo terminando consulta pública no final do mês passado e agora já nos drafts finais para a publicação. Ainda não temos ainda uma data precisa, mas até a modernização que já modernizou, estamos em curso. Eu acho que o próximo ponto, se me permite tocar, rapidamente, aí eu já passo a palavra para vocês e para o meu colega Bruno, foi muito bem abordado por um colega no momento anterior, quando falou assim, mas vem cá, esses mesmos participantes estão com uma roupa nova, como é esse novo comportamento? Depende da roupa nova, né, cara? Depende da roupa nova. Dependendo da roupa nova que você coloca, muita coisa muda. Exemplo bem específico, que eu acho que é onde a gente vai entrar no próximo momento, que é sobre a responsabilidade desses participantes no âmbito da nova regulamentação. A 175 ela trouxe para a nossa indústria de fundos de investimento uma estrutura muito parecida com o que a gente via no exterior. Ainda não para e passo, friso isso, tá? Porque, por exemplo, no mercado mais desenvolvido do planeta dos Estados Unidos, o dono do fundo não é o cotista. O dono do fundo é o portfólio manager. É o gestor, é o dono do fundo. Aqui a gente tem uma configuração diferente, o dono do fundo é o cotista. Mas a gente já evoluiu na medida que equiparamos responsabilidades dos prestadores essenciais àquelas indústrias mais desenvolvidas, como por exemplo a Europa, em especial a indústria luxemburguesa, que hoje é o parâmetro europeu no que se refere à regulação. Nós temos uma nova roupagem para ambos os prestadores, administrador fiduciário e gestor de recursos. Só que o administrador fiduciário, ele só trocou de terra. O gestor de recursos, ele ganhou a armadura do Homem de Ferro. É outra coisa, meu amigo. Esse cara agora voa, ele não voava. Esse cara agora dispara raio, ele não disparava. É outra coisa. Então, com o novo arcabouço regulatório, a nova roupagem sobre esse prestador essencial, muita coisa precisou ser modificada. Inclusive, e em especial, como a CVM exercerá a supervisão, e aí agora deixa
para vocês aqui. Devolvo a palavra para vocês. Acho que só antes da gente passar para o próximo ponto, né, e pegando esse gancho, só para a gente também contextualizar aqui quem são esses prestadores essenciais, né? Nós temos dois prestadores essenciais previstos na regulação, o administrador fiduciário, né, que basicamente faz a parte administrativa ali, de manutenção do fundo, né, e o gestor de carteira, que é o agente ali que efetivamente, né, escolhe os investimentos dentro da política de investimentos e das normas regulatórias, né, e aplica os recursos dos investidores. Historicamente, né, até a Lei da Liberdade Econômica, nós tínhamos pelo menos na norma, né, um protagonismo do administrador fiduciário, né, por razões históricas, né. A gente teve aqui um início ali do desenvolvimento da indústria de fundos muito focada no setor bancário, né. Então o administrador fiduciário era o administrador do fundo, né, era geralmente o banco. O banco tem lá a sua robustez, né, financeira, uma supervisão regulatória mais rígida, e quando a regulação dos fundos se consolidou na CVM, né, a partir da Lei 10.303, a CVM manteve essa direção de focar, né, a responsabilidade nos administradores fiduciários, né, e o gestor era tratado ali como um contratado, né, do administrador fiduciário que atuava sob a sua supervisão, mas como o Veloso adiantou aqui, essa dinâmica mudou, né, com a Lei da Liberdade Econômica e com a Resolução 75, né, que veio para regulamentar os pontos da Lei da Liberdade Econômica. Então, pergunta aqui para a Zora, né? Zora, como é que essa divisão de responsabilidades entre o gestor e o administrador fiduciário acontece ali na dinâmica da Resolução 75, né? O que mudou nessa alocação de obrigações e responsabilidades entre esses dois prestadores de serviço em relação ao que a gente tinha antes, né? Em relação ao que a gente tinha antes da Lei da Liberdade Econômica e da Resolução 75. Obrigada, Ricardo. Antes de entrar nesse ponto, vou só pegar um gancho com o que o Veloso falou sobre o tamanho do mercado de fundos e da importância que ele tem mundialmente, né, para perguntar aqui, quem que aqui estagia já, ou pretende estagiar em breve? Acho que basicamente todo mundo que está aqui na plateia, né? Agora, eu chutaria que pouquíssimos de vocês trabalham com fundos de investimento, enfim, com societário e mercado em geral, em particular com fundos de investimento. Mas, pessoal, é uma oportunidade aprender agora, entender o que é um fundo, o que faz um prestador de serviço essencial, as possibilidades que vocês têm de trabalhar com isso, porque é um mercado gigantesco e é um mercado muito especializado. Então, você pode ter uma aula de títulos de crédito hoje e não fazer nada com ela. E simplesmente pensar, gente, isso aí é coisa do passado. Eu vou te dizer, eu não valorizei quanto deveria ter valorizado na PUC a aula de títulos de crédito. Hoje você abre o Valor Econômico, você vê matérias e mais matérias sobre CRI, sobre CRA, sobre, enfim, fundos que a gente vai tratar aqui. É algo do momento. Então, assim, tenham isso em mente, procurem saber mais, tentem entender essas... A gente vai falar de muitas coisas aqui, muito técnicas, é claro, mas a primeira vez que vocês olharem o regulamento de um fundo de investimento, vai parecer um bicho de 7 cabeças. A segunda, 10ª, vocês vão ter possibilidades de trabalhar com isso inúmeras, seja no escritório de advocacia, seja, enfim, uma série de outros prestadores de serviços de mercado de capitais. Eu queria fazer esse parênteses aqui. Mas olha, sem te interromper, mas de fato, assim, é uma carência que o mercado tem, profissionais do direito que conheçam fundos e trabalhem na área de fundos. Isso a gente vê muito claramente. Exato. E bom, só para falar um pouquinho, né, sobre o que é o gestor de recursos e o administrador fiduciário, que a gente chama. Na verdade, são administradores de carteira, né? São regulados por uma resolução específica da CVM, que é a Resolução 21, e tem esse papel de gerir recursos de terceiros. Podem até gerir o recurso das próprias pessoas envolvidas, mas o ponto aqui é uma responsabilidade tremenda de gerir recursos de terceiros. E nesse caso específico a gente vai falar de gerir através de um veículo específico de investimento, que são os fundos de investimento.
Nada mais é isso, é um veículo em que você vai ter recursos, né, um condomínio especial, como o Ricardo bem colocou, recursos de várias pessoas. E recentemente, por que novamente é uma grande oportunidade para vocês aprenderem sobre fundos agora? Porque a regulamentação, o arcabouço jurídico de fundos de investimento acabou de ser substancialmente alterado, né? E para melhor, sem dúvidas, mas está todo mundo aprendendo junto, né? Enfim, temos uma série de ofícios circulares indicando, com orientações sobre como lidar com as novas previsões regulamentares. Então, enfim, é um momento muito oportuno realmente para trabalhar com isso. Recentemente a gente fez lá no escritório um levantamento sobre as obrigações e responsabilidades dos prestadores de serviços essenciais, né? E apesar de dar para a gente dividir de uma forma um tanto simplista, né? O gestor de recursos ele vai ser responsável pelas decisões de investimento, negociação de ativos. Não é bem assim. E o administrador, digamos, por todo o resto, né? Por exclusão. Mas a gente fez um levantamento, né? Só de obrigações gerais, né? Digamos, de um gestor de recursos, tem mais de 100. Na regulamentação, na 175, de normas de conduta, que aqui a gente falou sobre dever de diligência, né, padrões mais gerais, tem dezenas também, tem as obrigações negativas, né, o que não se pode fazer também, uma série de vedações, você tem obrigações específicas relacionadas a outras resoluções também, a lavagem de dinheiro e prevenção ao terrorismo, enfim, é uma série são muitas obrigações relacionados ao momento de constituição do fundo, a contratação de terceiros, controles internos, é uma gama, é uma responsabilidade tremenda e o trabalho de supervisão disso tudo é significativo, né? Acho que eu queria exaltar aqui que é bastante coisa. E um ponto interessante que eu gostaria de mencionar para vocês é que você está falando de prestadores de serviços distintos, né, de pessoas jurídicas distintas, de diretores responsáveis por essas pessoas jurídicas distintos, mas que tem que trabalhar em conjunto, lado a lado. Tanto que, até outro dia, de fato, você tinha uma divisão de responsabilidade menos objetiva. E, na prática, como é que isso está na norma? Você tem responsabilidades que são do gestor, responsabilidades que são do administrador, mas você tem responsabilidades conjuntas, ou mesmo responsabilidades alternativas. Se um não fizer, o outro tem que fazer. Vamos estabelecer aqui no contrato entre nós dois quem vai fazer o quê. Então, enfim, é uma dinâmica muito, muito particular, que é um 175, né? Estabeleceu essa divisão muito bem e que traz muitos benefícios para os regulados também. Porque hoje você tem um estoque de processos administrativos na CVM em que, com recorrência, você tem o administrador falando, não, mas isso não era minha responsabilidade. Tá, tudo bem que isso não era sua responsabilidade na prática, mas se você olhar na regulamentação, isso era sua responsabilidade. Ou melhor, não estava tão claro se isso era ou não a sua responsabilidade, né? Então, enfim, eu acho que eu poderia continuar falando sobre isso bastante, mas vou parar por aqui. E é justamente dessa dificuldade, né, da gente, em muitos casos, dividir as esferas, né, de responsabilidade, definir quem é que tem que pagar a conta, né, quando alguma coisa está errada, quando o investidor sofre um prejuízo, né, de um erro cometido por esses prestadores. E a gente tem, né, as oportunidades, os litígios, né, que acabam envolvendo nós, né, advogados, e os alunos aqui, como futuros advogados, também vão ter essa oportunidade, né, e acho que esse ponto que a Zora ressaltou é importante, porque não só está todo mundo aprendendo junto, mas também nós estamos aqui numa cidade em que tem muitas oportunidades, né, para trabalhar com fundos de investimentos. Então, aqui na plateia, nós temos 3 dos maiores advogados de fundos de investimento, né, o Lucas, o Maurício e o Chediak, tivemos aqui o Marcelo, né. Na minha época, quando eu era estagiário, isso para mim era o universo de São Paulo, assim, uma coisa mais distante, mas hoje eu vejo que continua, mas a gente tem muito... Sim. Mas nós temos bons profissionais aqui também, bons, né, e